Você acha mesmo que Getsemane é um jardim? Bora lá para o quadro. Deixa eu trocar a minha caneta aqui. Veja bem, Jesus está lá no Getsemane. Por que ele foi chorar no Getsemane? Por que ele foi orar no Getsemane? Porque lá ele suou sangue. Por que Jesus suou sangue, gotas como de sangue, que caíram até o chão no Getsemane? Porque não podia ser num outro lugar. Tanto lugar mais bonito, né? Tanto lugar mais interessante, Jerusalém. Mas ele vai fazer esses momentos tão importantes, finais, no Getsemane. Primeiro, o Getsemane não é um jardim. O jardim, na perspectiva oriental, é outra coisa. É basicamente o que a gente chama de pomar. É um lugar produtivo, tá? Todo jardim bíblico é um lugar produtivo, onde vai ter uva, onde vai ter azeitona, onde vai ter tâmara, que eles vão poder colher e que eles vão poder fabricar alguma coisa com eles. Então é um pomar que tem também ao lado dele, ou dentro dele, uma fábrica. O Getsemane era um pomar de árvores de azeitona, de oliveiras. E ali, nesse pomar, existia uma prensa, uma fábrica. O Getsemane, na verdade, vamos colocar aqui, Get, Shemen, Shman, ou Shema, Shmani. Get, Shmani, quer dizer prensa de azeite, tá? O Getsemane nada mais menos é do que um grande pomar que ocupava todo o Monte das Oliveiras e lá embaixo, no pé do monte, tá? Existia a prensa do azeite. Então agora você já entendeu que o Getsemane, ele não é um jardim. A cultura judaica já te ajudou a entender uma outra visão do jardim do Getsemane. Mas por que Jesus foi orar ali? Por que ali ele soa sangue? São perguntas que você precisa responder. São perguntas que você precisa saber. Você precisa saber. Vamos lá, Lucas 22, 44. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Ali no Getsemane. O que acontece ali no Getsemane? Eles pegavam as azeitonas, todas que estavam no monte, no alto do monte, ia colhendo, quando era a época da colheita, descia com essas azeitonas todas para o Getsemane, para a prensa de azeite, para a fábrica, e ali então eles iam começar o processo, né, da azeitona. A azeitona passaria por processo. Você sabe que a azeitona ela é um dos alimentos mais completos do mundo, porque ela tem vários níveis de aproveitamento, né? E aí olha que interessante. Primeiro processo, eles iriam pegar, encher vários sacos com as azeitonas. O peso de uma azeitona em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, saco sobre saco sobre saco, fazia um peso natural sobre essas azeitonas. E elas começavam o processo chamado sangrar, chamado sangria. Começava a sangrar o caldo, né, o azeite, que era o caldo dessas azeitonas, em um processo chamado natural. Esse processo natural tinha que ser necessário por um motivo muito importante que eu já vou contar para vocês. Mas o fato delas estarem umas sobre as outras, sem nenhuma pressão externa, fazia com que ela soltava da sua carne um óleo. E aí eles pegavam esse óleo, esse azeite, que era o melhor azeite, era o mais puro, o mais fino, o mais delicado, o mais saboroso, o mais importante. Eles pegavam esse azeite, era chamado azeite de primícias. E eles levavam esse azeite para um lugar que estava bem de frente para o muro, que estava bem de frente do Getsemane, que
que era o templo. O templo ficava localizado em frente ao Getsêmani, bem de frente. Eles levavam para lá e esse azeite iria ser utilizado para acender a menorá do templo, o candelabro do templo. Aqui, voltou. Depois, eles pegavam esses sacos, colocavam essas azeitonas, os sacos aqui numa prensa como essa, que vinha e colocavam um peso sobre ele e começavam a rodar, certo? Essa prensa em cima desses sacos. E a cada vez eles colocavam mais peso e mais peso e mais peso, e a cada vez saía um tipo de azeite. E aí, olha que interessante. Depois que saiu a primícia, que era o peso de carne sobre carne, eles colocam esse peso em cima. E aí vai sair, vai prensar e vai sair um segundo azeite. O segundo azeite é para alimento. Também era um azeite caro. Depois que esse segundo azeite era extraído dessa azeitona, voltava para a prensa, esmagava mais, colocava mais peso sobre ela e girava mais. Aí saía um terceiro azeite, que já não era tão bom assim para o alimento, ele era menos puro, precisou de mais pressão, ele já estava misturado com bagaço. E aí, esse azeite ele era levado para ungir. Ungir o quê? Ungir feridas. Ele era utilizado para a cura. Daí eles colocavam outro peso, girava a roda novamente e esmagava mais essa azeitona. Ela era ainda mais esmagada. E aí saía mais um restinho de azeite. E esse restinho de azeite também não dava para comer mais, mas ele já dava para outra coisa. Ele dava para fazer sabão. Cadê o sabãozinho aqui? Aqui, ó. Sabão de olive oil sabão. Sabonete de óleo de oliveira, de óleo de oliva. Para lavar, para limpar. Mas ainda tinha mais um bagaço dessa azeitona. Ainda estava ali no ralo. Dá para esmagar mais? Dá. Dá para colocar mais peso? Dá. Colocava mais pressão, girava mais a roda. E aí, por fim, saiu o último espremido óleo. E esse óleo, ele iria ser usado nas lamparinas, aqui, para iluminar as casas. Então, essas lamparinas de barro eram feitas de cerâmica, colocava o óleo aqui dentro, um pavio nesse canto, esse era o último azeite. Ele dava para as lamparinas. Aqui agora você vai entender, de uma vez por todas, por que Jesus suou sangue aqui no Getsêmani. Agora você vai entender de uma vez por todas por que precisou ser no Getsêmani e por que o suor dele eram gotas como de sangue. Jesus está na prensa de azeite. Ele está na fábrica de azeite. A prensa de azeite, que é o Getsemane, ele está de frente para o templo, bem de frente. Quando Jesus vai orar e ele aceita tomar o cálice da redenção, que agora você já sabe o que é, ele aceita derramar o sangue dele por toda a humanidade. Ele aceita um contrato. Ele aceita um acordo. Só que, para que aquilo fosse aceito como pureza, como puro por Deus, precisaria ser como primícia. O primeiro azeite, ele era a primícia. O primeiro azeite era o que chamamos de extra virgem, mas era a primícia. O primeiro azeite tinha que ser extraído com o peso de uma azeitona sobre outra azeitona. Quando Jesus está ali orando, aceitando esse cálice, ele está aceitando sobre o seu corpo, que representa a carne dessa azeitona, ele está aceitando sobre o seu corpo a carne de todas as azeitonas do mundo, de todas as pessoas do mundo.
sobre a carne dele. Essa é a pressão que ele estava sofrendo ali naquela hora. Essa era a pressão. Por isso o versículo fala que Jesus começa a orar com mais intensidade, por causa da pressão natural da humanidade sobre ele. E ali ele diante do templo, ele estava diante do templo, entregando o seu sangue como primícias para o templo. 1 Coríntios 15, 20 vai dizer o seguinte: mas Cristo, de fato, ele de fato ressuscitou dentre os mortos. Ele é o primeiro fruto. Em hebraico, está dizendo, ele é a primícia da colheita de todos os que adormecem. Está falando de colheita. Lembra que a azeitonas faz toda a colheita, leva ela para o Getsêmani e de lá tira o primeiro fruto, tira a primícia. Para quê? Para levar para os céus, para levar para o templo, para levar para a menorá, para o candelabro, levar para lá. Jesus é a primícia dos que dormem. Por isso que ele teve, por isso foi necessário ele sentir essa pressão toda, para que ele suasse sangue, e esse sangue que foi derramado primeiro ali no Getsêmani. Ali no Getsêmani, o sangue de Jesus toca o chão. Ele toca o templo, quando ele toca naquele lugar. Quando ele derrama o sangue dele ali, ele toca o templo, ele toca Deus. E assim sucessivamente o sangue de Jesus vai sendo derramado por toda Jerusalém. Por toda Jerusalém. Em cada lugar que o sangue de Jesus toca, ele toca uma área da vida, uma área política, uma área social. Quando Jesus é açoitado pelo exército romano, ele toca os gentios, ele toca todos os gentios. Quando Jesus é levado da casa de Caifás, o sangue dele toca todo o sistema político. E assim sucessivamente o sangue de Jesus vai tocando todas as áreas, durante toda a trajetória dele depois do Getsêmani, ali naquele momento. Mas nesse momento, o sangue de Jesus toca o templo. Depois, Jesus é como aquela azeitona. Quando ele é mais espremido, durante todo esse processo que ele vai sofrer até a cruz, ele vai sendo espremido. E ele vai tocando todas aquelas áreas de Jerusalém. Quando ele é mais espremido, ele se torna o nosso alimento. Quando ele é mais espremido, ele se torna a nossa cura, da mesma forma do processo da azeitona. Depois ele é mais espremido, ele se torna o sabão, ele nos limpa. Quando ele é mais espremido, pode colocar ele como lamparina, porque ele é nossa luz. Jesus é a primícia dos que dormem, porque nós todos ressuscitaremos com ele. Ele é a sua ressurreição. E agora você consegue entender. Porque quando você coloca todos esses elementos, o hebraico, a cultura, o país, a cara real do Jesus judeu, você começa a entender por que o Getsêmani, por que o cálice, por que suar sangue. Agora você começou a colocar, você começou a colocar todos esses 4 elementos juntos. A cultura, a história, a língua, o país. As 4 dimensões da Bíblia. Eu estou te ensinando a colocar tudo isso junto. E eu te prometo que você nunca mais vai ver a Bíblia da forma que você via até o dia de hoje. Se você não me conhece, se você não sabe quem eu sou, você vai saber quem a Bíblia é, através de mim. Através de mim, porque eu estou aqui para segurar a sua mão e a gente não soltar nunca mais. Coloca aí, #juntinhos, até o fim. Você pode colocar? #juntinhos até o fim. E fala aí para mim que você não vai largar a minha mão, porque eu não vou largar a sua também não. Porque você está entendendo como que todos esses 4 elementos juntos trazem para você um novo holograma da Bíblia. E quando o sangue de Jesus toca a menorá, ele se torna luz não apenas para o templo, mas ele se torna luz para as nações.